Bom, então agora eu vou falar sobre pressão, tá? A gente pode pensar, para começar a pensar em pressão, quando eu pego, por exemplo, esse lápis, tá? E eu faço pressão nas duas pontas, aonde que tá me incomodando mais? É nesse dedo aqui ou nesse aqui? Né? Onde que, se eu continuar fazendo pressão, vai acabar furando o meu dedo? Esse aqui, né? Observem que essa ponta aqui, ela tem uma área menor, não é verdade? Já essa daqui possui uma área maior. E se a gente for parar para pensar, quando a gente, por exemplo, né, com certeza todo mundo já viu aqueles indianos, né, que deitam naquela cama de pregos, mas imagina se o indiano for deitar em um prego só, né, vai se furar, não tem jeito. Mas, quando ele deita sobre toda a superfície de pregos, né, digamos que o peso dele está distribuído por toda aquela superfície. E é por isso que ele consegue deitar sem ficar todo furado, né? Vai ter as marquinhas, mas não vai se furar. E, por exemplo, né, quando eu pego um prego, né, observem que o prego ele tem uma pontinha fininha. Para quê? Para conforme eu faço a pressão na parte de trás do prego, o que vai acontecer? Esse prego ele vai entrar naquela superfície. Por quê? Porque eu fiz, né? Eu apliquei uma força sobre uma área pequenininha e essa pressão fez com que ele entrasse numa determinada superfície. Então observe, né, que a pressão ela está relacionada com a força e com a área. Por exemplo, quem gosta de usar salto alto, né? Quanto mais fino o salto, incomoda mais de usar. Por quê? Porque seu peso, né, o peso do seu corpo vai estar distribuído sobre uma superfície pequena, tá? Então, a grandeza física que mede a distribuição da intensidade de uma força, tá vendo? Foi exatamente isso que eu falei nos exemplos, né? Então, a grandeza física que mede a distribuição da intensidade de uma força sobre uma superfície é denominada pressão, tá? Então, observem, né, que eu estou falando de superfície. Quando eu penso em superfície, eu vou pensar na área. Dessa forma, eu posso definir matematicamente a pressão como sendo o módulo da força sobre uma área, tá? Então, a pressão vai ser o módulo da força sobre uma determinada área, porque essa área vai ser a área da superfície, tá? Bom, observe que eu estou falando que ele, né, que a pressão é uma grandeza física e não uma grandeza o quê? Vetorial. Estou me referindo à pressão. A força, ela é vetorial. Então, dependendo da situação, você vai ter que analisar em que posição essa força está sendo aplicada. Mas a pressão, ela não é vetorial. Ela é uma grandeza física. A gente aprendeu isso ano passado. Tá? Então, a pressão não está relacionada se ela está da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. É lógico que eu posso me referir, por exemplo, por exemplo, a pressão que está sobre, né, eu apoio a minha mão aqui e falo, qual é a pressão que está na parte de cima da minha mão? Aí, beleza. Mas o que eu estou dizendo é que ela não interessa se ela está vindo de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui embaixo, né, quando a gente for falar sobre fluidos até, a gente vai perceber que existe uma diferença. Mas vamos por partes, tá? A pressão no sistema internacional, ela é definida em Newton por metro quadrado, né? É
só a gente parar para pensar. Força, né, Newton? Área, como eu estou utilizando força, a área tem que ser em metro quadrado, né? Por isso que a pressão é Newton por metro quadrado, tá? Mas a gente também já ouviu falar sobre pressão atmosférica, que vai ser o tema de uma aula um pouquinho mais à frente. Mas a princípio, eu vou já passar para vocês que esse 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 atm, onde esse atm aqui é pressão atmosférica, tá? E é aproximadamente 10 elevado à quinta pascal, que é uma outra unidade de pressão, que é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, né? mm de milímetro, hg de mercúrio. Então, essas são as principais unidades de medida de pressão, tá? Aí, um exemplo dessa pressão aqui, ó, de milímetros de mercúrio, a gente pode lembrar do termômetro, né? A pressão ali do mercúrio faz com que ele, não é o eletrônico não, tô falando aqueles velhinhos, faz com que ele altere, né, dependendo da pressão, tá? É só um exemplozinho. Bom, então agora a gente vai fazer, tá? Esse daqui é o exercício resolvido, é o número 6 do capítulo, tá? É a página 201. Bom, um cubo de aresta 2 centímetros. Observem que ele está me passando a aresta, tá? A aresta de 2 centímetros está apoiado sobre uma de suas faces em uma superfície plana e horizontal. O material do cubo tem densidade de 8 gramas por centímetro cúbico. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do cubo em gramas. Pessoal, vamos observar aqui que ele quer massa, né? Mas ele me deu densidade. E a gente aprendeu na aula que densidade é massa sobre volume. Professora, mas ele não me deu o volume do cubo, mas ele te deu a aresta, não é verdade? Então, como é que eu calculo o volume de um cubo? Se eu tenho aresta. A aresta é um ladinho, né? É uma linhazinha. Então, o volume do cubo, ele vai ser o quê? 2 elevado ao cubo, tá? Então, o volume vai ser 2, o volume do cubo é A elevado ao cubo, ou seja, a aresta ao cubo, que é 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Centímetros cúbicos. Beleza, então eu já tenho a densidade e tenho o volume. E eu vou ficar apenas com a massa como incógnita, tá? Eu vou passar esse volume multiplicando. Então aqui vai ficar 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar 64. 64 gramas, tá? A resposta foi em gramas porque aqui a densidade está em grama por centímetro cúbico. Então, corto o centímetro cúbico com centímetro cúbico, sobra grama, tá? Bom, pessoal, e na letra B, ele quer o que a gente acabou de compreender sobre pressão, né? A pressão exercida pela face apoiada em newtons por metro quadrado. Bom, observa que eu só tenho uma única face apoiada, né? Então, na verdade, o que vai estar apoiado vai ser um quadrado, já que é um cubo, né? E como é que é a área do quadrado de lado 2? Vai ser o quê? L vezes L, né? Que vai dar 2 ao quadrado, vai ser... Opa! 2 ao quadrado que vai dar 4 centímetros quadrados. Mas aqui a gente precisa que a resposta seja dada em metro quadrado, então automaticamente eu tenho que converter isso. Então o que eu faço? Eu vou pegar e vou pensar que de centímetro
para metro é 10 a menos 2, né? Eu ando 2 casinhas, sendo que ele está sendo elevado ao quadrado. Então, eu elevo os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar centímetro quadrado, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4 metro ao quadrado, tá? Sendo que eu tenho esse 4 aqui na frente, então é só botar o 4 aqui. Então, quer dizer que a área vai ser 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Sendo que ele não quer a área, né? Ele quer a pressão. Então, a pressão, como é força sobre a área, observem que essa força aqui é devido ao peso do cubo, né? Então, essa força aqui é a força-peso, e força-peso é massa vezes gravidade sobre a área, tá? A massa é 64 gramas, né? Mas aqui eu vou precisar botar em quilo, tá? Porque eu tenho que obedecer, né, as unidades medidas. A gente conversou muito sobre isso ano passado, que a gente tem que estar sempre utilizando as unidades de medida correspondentes. E como o Newton, né, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, então essa massa aqui ela vai ter que estar em quilograma, tá? Então 64 gramas, aí você pode fazer 64 vezes 10 a menos 3 quilos, né? Por quê? Porque aqui você apenas dividiu por 1000. Eu estou indo do pequeno para o grande, por isso o sinal negativo, tá? Vou continuar aqui do outro lado, porque aqui não vai caber não. Então aqui a pressão vai ser 64 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela área, que ficou 4 vezes 10 a menos 4. Então, a pressão vai ser 64 dividido por 4, né, que vai dar 1. 6, 24, por 4 vai dar 6. E aqui, ó, 10 a menos 3, aqui não tem nada, é 1. Ficou menos 3 com 1 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 4, ó. Menos 2 com menos 4. Vai ficar menos 2 mais 4, que vai dar 2. Vai dar 2, tá? Então, aqui vai ficar vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Newtons por metro quadrado. Então, essa é a resposta da atividade. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Beijo e se cuidem.